Me chamaram de fracassada no casamento da minha irmã. Eles não sabiam que eu paguei a festa toda. Foi uma palavra atirada ao vento, naquela sala cheia de risos e luzes, que me caiu como pedra. Fracassada. Ouvi e senti cada sílaba reverberar no meu peito, enquanto ao redor continuavam os brindes, o tilintar dos copos. O cheiro forte do bolo menos aquele mesmo cheiro que eu sei preparar desde menina, o cheiro que mistura leite condensado, canela e lembrança de casa. Ninguém naquele momento imaginava que as mesas, as flores, o buffet e até a mão de obra que arrumou a sala tinham saído do meu bolso. Ninguém sabia do cheque que eu deixei prensado entre as páginas do caderno do contador, do envelope que eu paguei com a mesma mão que lavava pratos no casebre todas as noites. Se essa história já ressoou em você, marque alguém que precisa ouvir. Quero que essa palavra chegue onde tem gente que foi diminuída sem merecer. Não vou começar contando o casamento. Preciso voltar mais atrás, para as primeiras vezes em que eu vi que o certo, o desejável, era um filho homem. Não foram palavras soltas. Foram um hábito respirado naquela casa grande, uma expectativa que pendurava nas conversas como quem fala do tempo. Você precisa de um menino, disseram ao meu marido como se menino fosse sinônimo de futuro. E eu, que sou de barro e coragem, que passei noites a fio costurando para que nossas filhas tivessem roupa limpa. Aprendi a engolir aquela fome de aprovação e a transformar em ação. Ficamos conhecidos por pouco dinheiro, não por pouca dignidade. Quando o primeiro filho homem chegou à casa dos parentes do meu marido, toda a família passou a chamá-lo de o herdeiro, como se herança fosse apenas nome e não caráter. Os nossos filhos, que eram filhas, ganharam apelidos carinhosos, mas raramente foram vistos como chance de algo grande. A cada comentário, eu me encolhia um pouco e, ao mesmo tempo, crescia em outro lugar. Dentro de mim cultivava um cuidado decidido. Um plano silencioso para que ninguém mais pudesse dizer que falhamos por não ter o sexo certo. Mudamos para o quintal. Não foi uma expulsão dramática. Não existiu um barranco com gritos cinematográficos. Foi uma troca de lugar, a casa principal, com os quartos claros e cortinas bordadas. Ficou para quem queria repetir a linhagem do passado. Nós fomos nos abrigar onde cabia o trabalho e a esperança em pequenas sementes. O casebre tinha telhado de zinco que pingava na estação das chuvas. Uma cozinha onde os panelões aqueciam 2 ou 3 refeições por dia e um quintal com uma mangueira velha. Era ali que a vida real acontecia menos e onde eu, desapontada, mas inteira, comecei a ensinar minhas filhas a transformar necessidade em habilidade. Havia lições práticas. A primeira filha aprendeu a costurar com rigor. Começou consertando roupas de casa, depois fez aventais para vender na feira. Aprendeu a tirar medidas, a escolher linhas que não arrebentavam no primeiro uso, a negociar preço com quem nunca ouviu um não de uma mulher que queria ganhar o sustento com honestidade. Hoje, ela tem uma pequena costureira que paga aluguel e manda dinheiro para a mãe idosa. Lembro das noites em que guiava a mão dela sobre o tecido, mostrando como um ponto reto segura mais que um discurso. Não foi talento único. Foi disciplinaridade e trabalho. A segunda filha foi chamada por muitos de sonhadora. Estudou com azáfama enquanto eu lavava os pratos. Ela guardava centavos que eu dava. Fazia fotocópias em xerox do bairro para economizar. Estudava com lanterna quando a luz faltava. Aos poucos virou técnica. Depois concluiu o curso e hoje trabalha em um posto de saúde longe da nossa rua. Com um crachá que pesa e protege ao mesmo tempo. Vi o orgulho crescer nos seus olhos na primeira vez que ela trouxe um diploma para casa. Mais do que o papel, trouxe a compreensão de que educação é investimento e que, às vezes, investir significa abrir mão de festas e roupas novas para pagar um curso que dá futuro. A terceira, a do meio, aprendeu a cozinhar e fazer bolos que vendíamos aos domingos. Era a que mais gostava de ver o fogo quieto sob a panela, de mexer com paciência.
Começou vendendo bolos em fatias na escadaria da igreja. Depois montou com um capital pequeno, guardado com esforço, um quiosque em frente ao mercado. Hoje administra um negócio pequeno, mas sólido, onde colaboram outras mulheres da comunidade. Foi pelas mãos dela que eu vi a generosidade multiplicar, pois contratou vizinhas para ajudar e pagou a escola de uma menina que perdeu a mãe. Cada uma dessas conquistas foi arrancada do cotidiano com suor e repetição. Não houve milagres instantâneos nem promessa vazia. Foram decisões, noite a noite, disciplina após disciplina, ensinar a guardar, ensinar a ser responsável. Eu ensinei a trocar uma lâmpada, a reconciliar um cliente, a ler um contrato pequeno. Aprendi com elas tanto quanto elas aprenderam comigo. E foi essa educação prática que, aos poucos, virou legitimidade diante de olhos que antes ignoravam. Enquanto regávamos aquilo, do outro lado da casa a indulgência crescia. Filhos que nasceram com mordomia e poucas cobranças foram encontrando atalhos na vida. Alguns escolheram festas em vez de trabalho. Outros viraram notícia de desatino, notório pelo desperdício. Não digo isso para exultar em suas quedas. Digo porque é fato. O que a família investe por amor e rigor tende a durar mais do que privilégios não merecidos. Veio o convite para o casamento da minha irmã. Receber um papel com brilho na letra do convite sempre traz um peso. Era um casamento que prometia ser a exibição de uma linhagem perfeita. E a gente sabia que ali se mediria quem era aceito e quem não. Pensei em não ir. Pensei em não atravessar aquelas portas onde a lembrança das palavras pesava como chumbo. Mas minhas filhas, com aquela educação silenciosa, disseram o que eu precisava ouvir: mãe, vá. Não deixe que eles pensem que temos medo de ser vistos. Então fui. Vesti aquilo que tinha de melhor sem parecer ostentosa a menos, uma condição de dignidade, não de exibição. Queria estar presente pelo que somos, não pelo que me tinham chamado. Chegar ao salão foi como entrar em chão de teatro. Luzes fortes, toalhas imaculadas, velas que não tremiam, e um coral de sussurros dirigidos à minha pessoa. Havia quem enxergasse em mim uma figura de compaixão. Havia outros que murmuravam com aquele tom de quem acha graça na desgraça alheia. O buffet cheirava a comida que nivela celebração e riqueza, pratos bem executados, guarnições que brilhavam, doces que pareciam promessas. Lembro do som do tamborim se misturando com uma conversa ao fundo sobre herdeiros, posses e honra. Lembro de olhares que se demoraram, não em solidariedade, mas em julgamento. Ouvi a palavra pela primeira vez quando uma mulher que eu reconhecia pelos laços de sangue deixou escapar um riso que atingiu todas as mesas. Não foi uma acusação formal. Foi um comentário, uma sentença condensada. Ela, fracassada. Olhem para ela, sem trajes de família, sem filhos homens para encher o nome. O som foi como uma lâmina. Senti o calor subir ao rosto e, por um segundo, quis responder com o peso de todo o meu trabalho. Mas sabia que qualquer explosão me tornaria personagem de espetáculo barato. Escolhi ficar em pé, sem teatro, com a dignidade que se constrói no silêncio. A reação foi um mosaico. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros sorriram com o prazer de quem acha que a palavra fere. Minhas filhas estavam ao meu lado menos cheias de firmeza menos e isso me deu segurança para não ser engolida pela humilhação. Ouvi seus sussurros. Não ligue, mãe. Eles não sabem, não sabiam, de fato. Não sabiam do envelope amarelo. Não sabiam que minha assinatura estava no contrato do buffet. Não sabiam que a mesma mão que recolhia restos de comida no casebre havia pago pelo pátio enfeitado por flores. Que agora insultavam sua doadora. Quando a acusação rolou solta entre os canapés, eu poderia ter gritado, poderia ter chamado nomes. Poderia ter exposto tudo em tom acusatório. Mas histórias que transformam não precisam do bater de pratos. Escolhi outro caminho. Decidi que a melhor resposta seria a verdade simples e direta,
sem reviravolta vingativa. Apenas clareza menos, e que essa clareza fizesse com que o orgulho dos acusadores se encontrasse com a vergonha da própria ignorância. Esperei o momento certo. Não planejei um ato teatral, mas havia um fio de propósito: mostrar, sem humilhação, que o que é dado em amor não pede aplauso, mas também não merece insulto. Pedi ao responsável pelo buffet, em voz baixa, que trouxesse os papéis de pagamento para meu conhecimento. Ele olhou surpreso. Ninguém havia pedido aquilo ali. Trouxe uma pasta com recibos, contratos, comprovantes. Abri a pasta diante de minha família, menos sem alarde, com a calma de quem já lavou muitas louças com paciência para ensinar, e comecei a folhear. Havia o meu nome ali. Sim. Havia o depósito feito por mim, a entrada no dia em que eu lutei para juntar cada quantia. Havia, também, uma conta menor do que o valor total. Porque eu havia conseguido desconto conversando com quem preparava os bolos, menos aprendi a negociar com respeito e com firmeza. Coisa que muitos não imaginaram que uma mulher do casebre soubesse fazer. Quando meu nome apareceu no papel, o sussurro mudou de tom. Aquelas pessoas que riram de mim, naquele instante, encontraram-se diante de uma dissonância. Como é que alguém que eles tratavam com desprezo foi quem financiou a celebração da família? Não houve escárnio da minha parte, não precisava. A revelação carregou sua própria força. É curioso, a verdade, quando é simples, é mais cortante do que qualquer grito. Vi rostos que antes sorriam agora corarem. Vi mãos que aplaudiam em falso, sem saber se o aplauso era para mim ou para a vergonha de terem julgado tão mal. Um dos primos tentou dizer algo como justificativa, soltando palavras sobre tradição e sonhos de família. Mas ninguém teve força para sustentar a crítica depois daquela página assinada. A festa, que até então drenara minha paciência, trova em um espelho que mostrou a quem eu era. Para alguns, foi um espanto. Para outros, um rendimento de consciência. Será que estávamos certos em diminuir? Minhas filhas não precisaram de reparos. Elas já tinham a alma erguida, mas a comunidade precisou reavaliar. A partir daquele dia, a conversa em volta das mesas mudou de tom. Aos poucos, o respeito que era negado com sussurros passou a existir em atos. Havia convites que vinham com reconhecimento. Havia pedidos de ajuda que pediam a opinião delas. Isso não recompõe anos de silêncio. Não apaga palavras que feriram, nem refaz noites de privações. Mas é um sinal de que o que se planta em dignidade, mesmo que escondido, tem quem reconheça no fim. Não disse tudo naquele instante, não fui triunfalista. Procurei, mais do que exaltar, convidar à reflexão. Digo isso porque não entendo a vida como uma passarela para humilhação de quem nos feriu. Entendo como uma sequência de chances para ensinar que orgulho e comparação pulverizam lares. Meu gesto não buscou humilhar. Buscou desnudar uma incoerência moral. Pagar a festa foi um ato meu para manter a família unida, mesmo quando a família queria me diminuir. Fiz porque creio que, às vezes, o amor exige sacrifício estranho, a generosidade que corrige sem punir, que sustenta sem ostentar. Nos meses que se seguiram, vieram convites para conversas, pedidos de desculpas sussurrados em cantos, gestos tímidos de quem percebeu que falou mais do que devia. Algumas vozes ainda se mantiveram na crítica, pois há quem prefira não aprender. Eu aceitei as que vieram com certo receio e devolvi com a mesma calma com que ensinei. Minhas filhas amarraram um pacote para vender. Não fui a vingadora. Fui a mulher que segurou a cabeça erguida e mostrou, com papéis e com prova, que o que parecia fracasso era, na verdade, semeadura. O que eu mais queria, no fundo, era que minhas filhas nunca carregassem o peso de terem sido chamadas de menos. E vi que elas continuaram a fazer o que eu lhes ensinei, trabalhar. Aprender, ajudar outras mulheres e não transformar a dor em ódio. Uma delas começou a ofertar pequenos cursos de costura para meninas da rua.
A outra montou uma roda de estudos noturna para quem não pôde ir à escola. A terceira, que vendia bolos, passou a doar um lanche semanal para crianças que vinham à igreja estudar. Essas atitudes me deram certeza de que eu fiz a escolha certa ao apostar em princípios e não em títulos. Ainda me lembro de um jantar pequeno, meses depois, quando uma prima se aproximou e disse, com voz baixa, que havia pensado erradamente e que queria ajudar em algo da comunidade. Não foi um pedido de absolvição, foi um sinal de que as palavras têm peso e que o arrependimento existe. Aceitei a ajuda, porque acredito que humildade se aprende em gestos, não em justificativas. O que aprendi pode ser dito em poucas frases, mas merece ser vivido. Não há legado maior do que ensinar alguém a ser íntegro, a ganhar seu pão com as mãos e a repartir sem humilhar. Orgulho não constrói, corrói. Comparar filhos como se comparássemos objetos é a sentença de uma casa que se despedaça ao primeiro vento. Eu vi essa ruína naqueles que apostaram no sangue e não no caráter. Vi a colheita de um solo que não foi cultivado com trabalho, vazios, arrependimentos tardios, caminhos perdidos. Quero que quem ouvir esta história saiba de duas coisas que nunca fiz por impulso. Nunca usei meu dinheiro para ferir alguém. Sempre usei para manter o que deveria ser simples e justo. Paguei a festa porque acreditava que uma família, por mais quebrada que estivesse, merecia um momento de união sem rancor prolongado. Paguei porque não queria que o ressentimento me definisse. Paguei também porque, de algum modo, era a única forma que eu tinha de mostrar que a generosidade não tem categoria social. Nos dias que vieram, a vida seguiu. Não foi um conto de final perfeito. Houveram noites de insônia, contas apertadas e conversas duras com as filhas sobre prioridades. Também houve abraços sinceros e ligações inesperadas de mulheres que disseram obrigada por terem investido em nós. Hoje nossas vidas são diferentes. Essas mensagens foram como água em terreno seco. Quando eu falo das minhas filhas, não falo de vitórias individuais. Falo de uma colheita que nasceu de uma decisão, regar a dignidade em vez de correr atrás da aprovação alheia. Meus exemplos concretos não são troféus. São retratos do que educação prática e amor constante podem fazer, costureira que abre oficina. Técnica que agora é referência no posto de saúde, empreendedora que gera renda para outras mulheres. Cada uma é um testemunho de que o que se cultiva com fé no trabalho rende frutos que nem sempre reconhecemos no momento, mas que aparecem com o tempo. Se me perguntam se eu faria tudo de novo, digo que sim. Não pela vaidade de provar algo, mas porque aprendi que o cuidado é maior que a necessidade de provar perante olhos mesquinhos. Aprendi que existe uma força silenciosa na persistência de quem não desiste das próprias filhas. De quem prefere ensinar do que decretar. E sei também que a nossa escolha de perdoar e manter dignidade salvou mais corações do que qualquer retaliação poderia salvar. Se há uma lição que deixo para quem me escuta é esta: quando alguém te chama de fracassada, observe antes de defender-se. Respire, conte seus feitos em silêncio e, se houver oportunidade, mostre com tranquilidade. A resposta mais verdadeira quase sempre é a ação continuada, a gentileza constante, o trabalho que sustenta o amanhã. O orgulho alheio não pode ser o juiz das suas escolhas. E a sua própria estima não precisa da permissão de quem prefere diminuir. Não digo que tudo ficou perfeito. Existem feridas que não cicatrizam como gostaríamos. Há nomes que ainda ecoam e que não se apagam apenas com provas. Mas vejo que a consistência do bem está além da vaidade. Ver minhas filhas ajudando outras mulheres, vendo o fruto de tanto esforço multiplicar, é o meu prêmio. E é também a resposta mais contundente a quaisquer rótulos que tentaram me calar. Encerro com um apelo: olhem para as pessoas ao redor com mais cuidado. Não comparem, não reduzam a vida de alguém a um estereótipo. Deem espaço para que as mulheres, sejam mães, filhas, amigas, possam construir sem serem diminuídas.
Reconheçam a força de quem age no silêncio. Se você, que me escuta, já foi chamada de menos, saiba que isso não define seu valor. E se você conhece alguém que foi subestimada, compartilhe esta história com ela. Que mais mesas sejam pagas com amor, sem que a pessoa que sustenta a família precise carregar o peso da humilhação. Se esta história tocou você, compartilhe. Conte nos comentários uma vez em que você foi subestimada e como se reergueu. Que nossas experiências se tornem sementes de coragem para outras. O que se rega com cuidado cresce. Não deixe que o orgulho alheio apague a sua colheita.